Estamos encerrando o primeiro semestre desse ano de 2015. Queria que você refletisse sobre isso. Hoje é o último domingo de junho. É o primeiro semestre desse ano. O que Deus fez na sua vida nesse semestre? O que você fez para o Senhor nesse semestre? O que você dedicou de sua vida para o reino de Deus? 3 perguntas que eu queria que você meditasse nesse momento, antes de refletirmos sobre a pregação dessa manhã. O que Deus fez sobre você nesse semestre? Você é capaz de lembrar do que Deus fez, do que Deus agiu na sua vida? O que você fez para Deus esse semestre? Qual é a sua dedicação? Qual é o seu fruto desse semestre, da sua vida a Deus? Qual é o resultado do seu trabalho, da sua dedicação nesse semestre ao nosso Deus? Nós precisamos sempre estarmos avaliando nosso caminho, nosso percurso, para entendermos para onde estamos indo, para onde estamos conduzindo nossas vidas. E se nossas vidas não estão indo para o rumo certo, hoje é um bom momento para nós alinharmos então nossas vidas à vontade de Deus. Feche os teus olhos e vamos orar neste momento. Senhor, obrigado pelas grandes coisas que o Senhor fez por nós. Obrigado pelas grandes coisas que o Senhor operou aqui nesta igreja neste semestre. E que, ó Deus, cada um de nós possa reconhecer agora aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que podemos, ó Deus, fazer melhor em nossas vidas para o Senhor, para o Teu reino e através desta igreja. Ajuda-nos neste momento a termos a humildade, a termos a sinceridade, a termos o desejo de Te buscar e compreender a Tua vontade nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer para os irmãos que, quando eu refleti sobre isso essa semana, o que Deus falou no meu coração é que Ele tem cuidado de nós. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos, que Deus cuida de nós. E é interessante que Deus me levou a esse texto em Êxodo, capítulo 14, do versículo de 1 a 14. E olha, interessante essa narrativa bíblica para que a gente possa compreender o que Deus faz em nossas vidas. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem um rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira de fronte a Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos? Então Faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no seu comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marcharam triunfantemente. Os egípcios, com todos os seus cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairote, de frente a Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios e marcharam na direção deles, e aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés:
Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes sermos escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Nós terminamos um semestre no Brasil com muitas situações difíceis. Nós estamos hoje com uma inflação altíssima, taxas de juro altíssimos. Nós estamos vivendo um momento de perseguição religiosa, de intolerâncias religiosas e intolerâncias ideológicas. Nós tivemos há 2 semanas atrás um embate na Câmara de Vereadores referente ao projeto de lei do Plano Municipal de Educação, ao qual vinha claramente estampado a figuração da ideologia de gênero. Era para ter havido ontem uma reunião na Assembleia Legislativa para a discussão do Plano Estadual de Educação, e essa reunião ontem foi cancelada misteriosamente. Ninguém entendeu por que foi cancelada sexta-feira, e essa semana então nós temos esse outro embate. Quando eu terminei de escrever esse sermão, eu vi a notícia na Globo News, a Miriam Leitão lá do Estúdio I falando assim: até que enfim os Estados Unidos agora está aceitando o casamento homossexual. E aí, para meu espanto, é ver um monte de rostinho no Facebook pintado agora com a bandeira de arco-íris. E eu fico pensando assim: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Nós estamos vendo perseguições religiosas, essa perseguição ideológica que ela está cada dia mais crescente, cada dia maior. E se você tem acompanhado o que está acontecendo na Câmara de Deputados, essa semana também foi feita uma audiência pública onde se levou pessoas que foram restauradas por Deus da condição da homossexualidade, tanto homens quanto mulheres. Foi levado inclusive uma pessoa que era transexual e que agora estão tentando fazer uma cirurgia para a reconstituição da sua genitália. E essa pessoa foi dar o testemunho dele na Câmara dos Deputados. E a única questão que os nossos deputados estão falando, e se você pegar o estatuto, é justamente o seguinte: que todos tenham liberdade para ser o que quiserem ser, mas que haja respeito a todos, mas não haja imposições, para que não haja então a ideia que comece lá dentro das escolas. O Plano Estadual de Educação consta nele que todas as creches deverão anunciar a ideologia de gênero. O que é a ideologia de gênero? Você não pode chamar mais menino, você tem que chamar criança, porque não tem menino nem menina. Então o que define agora não é mais a ciência, é uma ideologia. O que define agora a condição de gênero não é o que Deus criou, é uma ideologia das pessoas. Queridos, é um tempo em que estamos vendo essas perseguições, é um tempo que está muito difícil. É um tempo que tem trazido desânimo diante das crises financeiras e das crises políticas que nós estamos enfrentando no nosso país e no mundo. No mundo, essas coisas todas estão acontecendo. Voltando ao que aconteceu nos Estados Unidos, não deveria os brasileiros ficar achando que aconteceu alguma coisa, porque isso já aconteceu no Brasil em 2013. Março de 2013, o Supremo Tribunal Federal garantiu a qualquer um que seja, que queira se unir, e eu acho que eles têm que ter esses direitos garantidos mesmo. Não somos nós que devemos interferir nessas questões, mas o que nós devemos lutar é contra as imposições.
Nós não devemos impor nada a ninguém, porque Jesus não impôs nada a ninguém. Jesus sempre fez um convite. Nós estamos aqui para convidar as pessoas a conhecerem a Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos anunciar. Essa pecha de que os evangélicos são intolerantes é uma pecha que nós não devemos pegar para nós, queridos irmãos. Essa é uma pecha de perseguição, porque quem sempre sofreu intolerância religiosa fomos nós. Nós sempre sofremos casos e casos de pastores que foram perseguidos e que foram ridicularizados. Quando a gente falava que era crente, a gente passava pela rua carregando a Bíblia. Eu sofri isso, indo para a Igreja Batista de Vila Nova, quando eu era adolescente, e aí o pessoal falava lá, ó lá o maluco lá com a Bíblia debaixo do braço. Era assim que se falava. Nós não devemos assumir essa pecha de intolerância. Nós estamos aqui para fazer um convite ao Evangelho de Cristo. E nós não estamos aqui também para dizer se pode ou não pode. Mas nós estamos aqui para dizer, olha, a educação dos nossos filhos é direito nosso, é direito dos nossos filhos, é direito dos pais. Não é professor de escola que educa filho. O professor de escola está para passar orientações científicas e acadêmicas, não ideologias. Essa para mim é a nossa posição muito clara. Não estamos aqui para brigas e contendas. Queridos, eu fui naquela batalha, se é que a gente pode dizer, lá na Câmara de Vereadores. Eu vou te falar, é triste uma minoria querer se sobrepujar sobre a maioria. Agora, eles têm direitos? Têm, estão garantidos pela Constituição, estão garantidos. Agora também não sou favorável a pagar com o dinheiro dos meus impostos qualquer cirurgia de transexualidade. Se é a opção, cada um pague pelas suas opções. Acho que é bem simples assim. Nós precisamos realmente acabar com essa visão assistencialista e socialista do nosso país. Nós precisamos entender que cada um pague pelas coisas que queira ter. Quer ter? Então tudo bem, faça o que você quer. Cristo não falou assim, fez o convite? Quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. A sua condição é de você se negar. Condição sua, escolha sua. E então é uma forma muito clara de nós entendermos esses momentos que nós estamos vivendo. Queridos, Goiânia nunca teve tantos casos de dengue como teve esse ano. Questão dessas enfermidades. É assustador o que está acontecendo, esses momentos difíceis. E nós estamos aqui agora com o povo de Israel, que viu Deus fazendo as 10 pragas no Egito. Agora, eles já saíram do Egito. Eles estão para ir à terra prometida. E agora, o que eles falam? Moisés, o que você fez, cara? Você trouxe a gente aqui para morrer no meio do deserto? Eles começaram então ao quê? Esmurecer, a murmurar na fé deles. Queridos, o meu desejo é que eu e você nesta manhã entendamos que vamos passar por momentos de dificuldades, e que nos momentos das nossas dificuldades nós possamos confiar em Deus e continuarmos avançando na vontade de Deus. Amém? Amém, igreja? O meu desejo é que nós entendamos isso. O que é mais triste em toda a história para mim do cristiano que morreu essa semana, além dele ser um jovem, uma pessoa legal e tal, mas foi a frase do pai: por que Deus? O que é triste é que muitos crentes hoje em dia, iludidos por uma visão de conto da carochinha, de Alice no País das Maravilhas, achar que por estar buscando a Deus não está sujeito às dificuldades na vida, a lutas na vida, a adversidades na vida. Queridos, não é isso que o Evangelho diz. Nós estamos aqui diante de uma situação. Deus livrou o povo, Deus fez as 10 pragas, fez, não fez? Fez?
Livrou os filhos deles? Não livrou? Agora o exército está vindo. O exército está vindo e eles estão com medo de serem desolados. Porque quando a gente está no meio de um furacão, quando a gente está no meio de uma luta, no meio de uma adversidade, às vezes nós perdemos a visão de Deus. E começamos então a achar: por que Deus? Por que Deus? Meu desafio para você aqui nesta manhã é que você aprenda a passar pelas dificuldades. Então a primeira lição para mim nesse texto é: nas dificuldades não esmureça. Vamos falar juntos? O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. A gente sempre tem a tendência de que Deus perdeu o controle da vida, e Deus jamais perde o controle das coisas. Jamais Deus está perdendo. O povo olhou para a situação e falou: Moisés, o que você fez, Moisés? Você fez tudo errado, Moisés. Mas Deus havia falado: eu endurecerei o coração de Faraó, eu farei com que esse exército venha persegui-los, eu farei com que essas lutas se levantem sobre a vida de vocês. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Queridos, eu e você, Deus nos chamou para o reino dele, porque Ele sabe que nós somos pessoas que temos uma condição, algo muito precioso que Ele coloca dentro de nós, que se chama fé. E se nós temos a fé, com a fé nós podemos dissipar qualquer exército, qualquer questão que se levantar. Eu não temo nada do que possa acontecer no nosso futuro. Não temo, porque eu confio no Deus que nesse semestre nos deu a vitória do nosso projeto ser aprovado, amém? No Deus que nesse semestre nos deu o privilégio de termos agora 3 horários de televisão, que antes nós tínhamos um horário que repetia o mesmo programa e as pessoas não gostavam de assistir, e que hoje as pessoas estão assistindo, e que ontem eu recebi mensagem pelo WhatsApp de gente que está no Espírito Santo, que está em João Pessoa, que está no interior de Minas Gerais, agradecendo pelo programa que está recebendo, que está assistindo. Do Deus que operou milagres aqui esse semestre, com pessoas que foram curadas, pessoas que foram transformadas e foram batizadas nesse semestre. Nós não temos o que temer. Você não pode temer, você não pode se afligir, você não tem esse direito. Eu e você não temos esse direito, porque Deus nos convida a confiarmos nele. Então vamos confiar em Deus, queridos, amém? Vamos confiar em Deus, porque se Deus não abrir o mar vermelho, Ele vai fazer uma ponte. Se Ele não fizer uma ponte, Ele vai fazer com que eu e você ande sobre as águas, amém? É esse Deus, mesmo quando a gente não consegue entender as circunstâncias. Por que, Senhor? Porque eu sei que eu e você somos fracos. Nós somos fracos. O pai do cristiano foi fraco naquele momento, e é compreensível que cada um de nós tem os seus porquês. Por que, Senhor, essa coisa aconteceu comigo? Por que, Senhor, a situação está dessa forma? Por quê? Por quê? Por quê? Mas a grande questão, querido, não é o porquê, porque para muitas perguntas nós nunca vamos ter respostas. E é muito interessante, a Paulinha e a Aninha me perguntam: vamos fazer isso? Eu falo, não. E elas, por quê? Por que não? Aí elas, por que não? Não é resposta, pai. E eu falo para elas: filhas, aprendam que muitas das vezes na sua vida você vai ter muitos porquês que você nunca encontrará respostas. Nunca. Porque nós não estamos no local certo para entender o todo. Só quem está no lugar certo para entender o todo é o Deus Criador, ao qual nós estamos aqui para adorá-lo nessa manhã, amém?
Então, queridos, nas dificuldades não esmoreça, confia. A segunda lição: confiar em Deus é uma decisão. É uma decisão. As irmãs, leiam para mim o versículo. Olha que expressão que Moisés registra aqui em Êxodo. Eles marcharam triunfantemente, com os seus medos, com as suas dificuldades, com as suas tralhas, porque eles estavam saindo com as suas tralhas, com as suas famílias, com os seus doentes, com todas as coisas, mas eles marcharam. Nós não podemos, queridos, nós não devemos achar que confiar em Deus é um sentimento. Jamais. Os sentimentos nos traem. Confiar em Deus é uma convicção de que existe um Deus soberano, um Deus sobre as nossas vitórias e um Deus sobre as nossas adversidades. Amém? E não fique achando que esse Deus, porque Ele é soberano, está acima de todas as coisas, Ele não vai permitir que lutas aconteçam na sua vida. Isso é infantilidade, isso é ingenuidade. Nós precisamos entender que se levantarem lutas, se levantarem situações difíceis, eu decido continuar marchando. Essa é a decisão, amém? Continua marchando. Não aconteceu ainda, pastor, eu estou orando, não aconteceu, não chegou minha bênção, pastor, eu não sei o que está acontecendo. Pastor, 6 meses, eu fiz tudo esse semestre, caminhei, não chegou. Continua marchando, ali na frente o Senhor abre o mar vermelho, abre o mar, Ele faz você andar, mas continue marchando. É melhor marchar do que não marchar, do que ficar parado. Continue orando, continue vivendo, continue entendendo que você não tem toda a perspectiva da interpretação da sua vida e da história da humanidade. O triste é a gente ver pessoas que querem fazer interpretações sobre a vida dos outros e situações. O Facebook está uma coisa tão esquisita, né? As redes sociais, os vídeos, que é isso? Que coisa terrível. Faça um bom uso da sua vida, faça um bom uso do seu tempo, continue marchando triunfantemente, continue lendo a tua Bíblia, continue orando, continue jejuando, continue estudando, continue se preparando, que ali na frente o Senhor te usará de uma forma grandiosa que você ainda não consegue compreender. Nenhum de nós pode compreender a realidade que vai nos suceder nos próximos dias. Ninguém aqui, ninguém. A gente pode planejar, sonhar e desejar, mas ali na frente nós não sabemos. Nenhum plano é perfeito, nenhum plano humano é perfeito. O único que é perfeito é o nosso Deus. Por isso, tenha isso, tenha uma decisão: confiar em Deus sempre. O terceiro é que ter fé é não duvidar. Agora eu quero que os homens leiam. Olha, eu quero que você pense agora na figura desse texto. Eles estão falando para quem? Para Moisés. Moisés não tem dúvida. O povo todo está em dúvida.
A fé do povo sucumbiu ao exército egípcio, mas a fé de Moisés é: marchemos, avancemos. E a minha oração enquanto eu estava escrevendo esse sermão era: Senhor, que se levantem muitos Moisés em nosso meio, amém? Homens que não venham a sucumbir às coisas que venham a acontecer ali na frente. Nós não temos garantias de nada. Vai ser um mundo melhor, vai ser um mundo mais fácil e tal. Não tenha isso na sua mente. Tenha aí na sua mente algo: marchar na vontade do Senhor, seguir a Deus por toda a sua vida, não olhar atrás, mas olhar sempre para Deus. Não olhar para trás, porque eu tinha isso, porque eu fiz isso, porque eu realizei isso. Não, olhe para frente, olhe para Deus, confie nele, não duvide. Se falarem não vai dar certo, continue crendo no Senhor seu Deus, amém? Porque olha, esse povo todo podia ter morrido ali, se Moisés ouvisse a eles. Pensa, se você hoje abandonar o seu posto, a sua vida, o seu compromisso com Cristo, o seu compromisso com Deus, a sua lealdade, a sua fidelidade a Deus, quantos que vão morrer? Quantos que vão sucumbir? Para de olhar para trás, olha para o Senhor. A sua fé precisa ser uma fé que não duvida, como a fé de Moisés aqui é. Vamos marchar, vamos marchar, vamos marchar, vamos avante, vamos adiante. Nós temos um segundo semestre inteiro, vamos adiante, vamos ganhar as almas, vamos ganhar cada um ganhando um, vamos evangelizar, vamos abrir nossas casas esse semestre, pelo menos uma vez por mês, para realizarmos um culto, para falarmos do amor de Jesus. Vamos usar as nossas redes sociais para colocarmos versículos bíblicos. Vamos usar as nossas redes sociais para dizer que a nossa família é uma família abençoada. Vamos usar todos os nossos meios para dizer que a nossa fé precisa estar em Cristo, que a nossa vida é melhor em Cristo, que a nossa vida está cada dia crescendo na presença do nosso Deus. Mas vamos marchar. Não dê espaço na sua vida para ficar nessa redoma, nesse moinho, nesse momento que só fala de crise, que só fala de problema, que só fala de luta. Não! A oportunidade agora é: acalma o teu coração, querido. Tem um Deus que governa sobre tudo e sobre todos, amém? Confia em Deus. Eu quero orar por você. Fala assim: calma, eu estou desempregado. Calma, Deus tem uma porta boa para te abrir, amém? É assim, queridos. Se Moisés sucumbisse, milhares morreriam naquele deserto. Se você sucumbir, milhares vão morrer sem Cristo. Por último, queridos, a grande lição desse texto: o Senhor cuida de nós. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo.